Ano político é sempre um ano de muitas e muitas incertezas. Imagina numa eleição polarizada, em que dois lados com certeza vão ter briga feia. Cara, como que isso pode afetar nos seus investimentos, mas não só nos seus investimentos, mas também no seu dinheiro? Essa é a pergunta de hoje, cara. E vai ter tiro, porrada e bomba, vai ter treta. E eu quero treta nos comentários. Quero ver aí a sua opinião para ver se você tem uma opinião forte mesmo. Quero saber o que você defende, o que vai acontecer. E no vídeo de hoje eu vou falar o que pode acontecer e por que, cara, talvez um seja bom, o outro não, ou porque os dois sejam bons, ou porque os dois sejam ruins. Vamos ver aí que eu vou falar aí no decorrer do vídeo, mas como que isso pode afetar a sua grana, a sua vida financeira aí nos próximos 4 anos, principalmente neste ano aí de eleição, o que pode acontecer com a sua grana, beleza? Mas antes, claro, eu quero convidar você que é comum investidor, seja bem-vindo aí ao canal Comum Invest. Cara, se inscreve no canal, deixa um like para apoiar o conteúdo e também, como eu disse, já comenta se você acha qual que vai ser pior pro Brasil, Lula ou Bolsonaro, porque não tem como fugir da raia, cara, é um desses dois. Queria eu que fosse uma terceira via, eu vou falar disso aí no vídeo também, mas comenta aí quem que você acha que vai ser o pior pro Brasil e qual que é o seu voto também, se você quiser pode colocar aí embaixo. Bom, vamos lá, vamos começar, já é um assunto difícil, é um assunto delicado, que mexe aí muito, porque política já virou torcida, todo mundo já sabe disso, todo mundo já escolheu um lado, todo mundo já tá para um lado para o outro. Eu confesso que eu tô sendo muito minucioso nas minhas decisões e no que eu falo. Eu sei que hoje eu preferiria muito mais que existisse uma terceira via forte, principalmente porque tem alguns candidatos bem preparados, como eu disse, tirando o Ciro Gomes, que o Ciro Gomes, pelo amor de Deus, está nos anos 70 ainda economicamente, né? Meu Cirão da massa. Então, claro que temos aí, como eu disse, bons candidatos. Eu gosto muito do Dávila, do Novo, ele é um bom pré-candidato. Tem outros candidatos aí bem qualificados, só que não tem o populismo, né? Não tem o populismo que esses dois caras têm, não tem aí a força da massa, né? E então por isso a gente tem que acabar, principalmente levando em discussão, levando em tema o que esses dois podem afetar no Brasil, principalmente aí porque são caras que têm o microfone na sua mão, têm as grandes massas e a gente sabe que quem mexe com o mercado, quem mexe com o dinheiro é o governo e a população. Então, o que temos a perder aí de cada um? Vamos começar, que eu fiz até uma listinha aqui. Vamos começar com o Lula, que é o cara do populismo de esquerda. E a gente sabe que o presidente que principalmente vem com medidas populistas geralmente não fazem bem para o país. Pode até fazer bem para o país em 1, 2 anos, mexendo ali com algumas minorias, só que pro bem, até pro mal dessas minorias, no longo prazo o país acaba sofrendo economicamente, o país acaba sofrendo com várias questões tributárias, com falta de emprego, em vários sentidos, né? Então, inclusive, o Lula vem falando de várias medidas populistas que ele quer implantar no seu governo, mas muitas pessoas dizem aí que o Lula teve uma das melhores décadas economicamente do Brasil, e cara, eu não concordo com isso. Se você ver um estudo aí de um economista chamado A Década Perdida, você vai ver que o Brasil ele poderia ter crescido muito mais ali dentro do governo Dilma e até o começo do governo Lula até o começo do governo Dilma. Então o Brasil que cresceu aí 2,8% no PIB real, e se você for ver o que a China puxou naquele momento, o mundo inteiro cresceu muito. E o Brasil, se tivesse aí um presidente que fosse mais pulso firme, menos populista, o Brasil poderia ter crescido muito mais no mesmo período, né? Não estou dizendo que outro presidente, o presidente que a gente está agora faria isso, mas o Lula não fez. O Lula preferiu ficar fazendo feijão com arroz e não cresceu quanto o mundo cresceu naquele mesmo período. Ou seja, o Lula só por fazer nada já foi considerado aí economicamente muito próspero. Se tivesse feito alguma coisa realmente, poderia ter feito muito pelo Brasil naquele exato momento. Pesquisa aí na internet A Década Perdida relacionada ao Lula, você vai achar. Ele, cara, e claro que quando o Lula tá entrando, medida populista, a gente pensa em taxação do governo, pensa em dedo do governo em tudo, não vai ter privatização de nada, ou seja, anti-privatização. E, cara, é um governo que vai ter muito dedo aí no mercado. Então, assim,
e eu, como sou um cara que é a favor da marcação a mercado, onde o mercado define o que é melhor, sou um pouco mais liberal, eu prefiro que nós mesmos, no nosso âmbito, que a gente estuda, as pessoas que são mais especializadas, inclusive, façam essa função de definir o que é melhor para o mercado, principalmente tributariamente, e também, se a gente for ver questão de reforma da Previdência, reforma tributária, o Lula não vai fazer nada disso, vai manter do jeito que está. Então, você que é empresário está ferrado, você que quer ter uma previdência melhor, quer ter um contrato social melhor com a empresa também está ferrado, esquece, beleza? Se a gente for falar alguma coisa boa do Lula, que ele pode voltar para o governo, é que ele tem boas relações com o exterior, né? Pelo menos na sua época tinha boas relações, um cara diplomaticamente muito bom. Claro que, se você for ver no contexto, é um cara que tem pouca cultura, um cara que ele não consegue falar algumas palavras, tudo bem, que é o mesmo que eu acho, não gosto do Bolsonaro, mas ele em relacionamento com nações exteriores, ele é um cara que se relaciona bem. E agora, se a gente for ver o populismo da direita, que é uma decepção aí que a gente via do Bolsonaro, Bolsonaro veio com várias propostas legais, com ministros bons, só que, e claro, trazendo a questão de reforma tributária, reforma trabalhista, reforma do nosso sistema em si, ele trouxe algumas coisas legais. Ali no começo ele veio com a proposta de terminar as obras do governo anterior, o que foi muito bom, só que depois, no final, ele foi abraçando cada vez mais o populismo, foi perdendo o apoio de algumas pessoas importantes, como por exemplo o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e ficou com alguns poucos, como por exemplo o Paulo Guedes, que, cara, não deixou o seu legado dessa vez. Então, por isso, até uma coisa boa, se o Bolsonaro ficar, eu coloquei aqui, é que ele vai querer deixar um legado. Ele vai querer fazer coisas acontecerem para que daqui 4 anos, ele, depois dessa eleição, claro, daqui 8 anos no caso, ele consiga se reeleger novamente, ou deixar para algum filho dele, ou para alguma pessoa do partido dele. E como eu disse, é populismo de direita. Populismo de direita é tão ruim quanto o populismo de esquerda. Então, tanto faz se for nesse caso. E como eu coloquei também aqui, falsas promessas, cara, econômicas. O Brasil, ele tinha várias promessas econômicas, principalmente da reforma tributária, onde ia ter várias mudanças no sistema do pagamento brasileiro para a reforma do CLT, do jeito que o empresário poderia pagar suas dívidas, da forma que ia ser cobrado os tributos do governo para as empresas e para nós consumidores também. Os impostos aumentaram, principalmente se a gente for ver gasolina, que aumentou lá fora, o Brent da gasolina, o Brent, que mede a gasolina do exterior, que é o maior índice no caso, ele aumentou. Só que também aqui no Brasil tudo aumenta, ICMS de cada estado, de cada cidade aumenta, então assim, não é só o petróleo inflacionado do exterior, mas também o nosso petróleo inflacionado e tributado aqui no Brasil, né? E, cara, eu considero também uma coisa muito ruim do Bolsonaro, que ele é uma bomba relógio. A gente não sabe quando vai acontecer alguma coisa, quando ele vai falar uma merda, quando ele vai falar uma coisa muito ruim. Então, eu acho que isso, para um líder de uma nação continental que é o Brasil, de mais de 250 milhões de habitantes, isso é muito ruim. Nós não podemos ter uma bomba relógio dependendo apenas de um momento ruim do Bolsonaro para acabar com a economia do país, para acabar com a nação, para acabar com as relações exteriores do Brasil, até quem sabe colocar o Brasil numa guerra. Então, assim, na minha opinião, há vários pontos econômicos bons e ruins. A maioria são ruins dos dois, se eles continuarem tendo medidas populistas. O ideal seria ter uma terceira via de um cara muito inteligente, como tem alguns nomes aí na terceira via, se você pesquisar, como eu já falei, o Felipe Dávila, por exemplo, é um cara que eu acho muito bom, mas com certeza não vai ser eleito. E não tô falando isso por, cara, você não pode jogar seu jogo, você tem que votar em alguém que você acredita, não é jogar o voto fora. Só que, cara, a gente sabe que o segundo turno vai ser entre Bolsonaro e Lula, e dentro desses dois tá difícil votar. Se o Bolsonaro tiver medidas menos populistas, que eu acredito que ele pode ter para deixar um legado, é bem melhor economicamente. Estou falando aqui deste canal onde a gente fala economia, dinheiro, investimentos, economicamente, o Bolsonaro. Mas se ele tiver medidas populistas como ele vem tendo aí no final do seu mandato, prefiro o famoso tanto faz. Lula ou Bolsonaro, o Brasil tá ferrado economicamente e de qualquer jeito, na verdade, porque a economia é tudo, né? Tá ferrado de qualquer jeito, né? Coloque aí embaixo quem você acha que é o menos pior, quem você vai votar.
deixa aí nos comentários, dá um like se você gostou do vídeo e se inscreve no canal, beleza? Ano turbulento para os investimentos. Ano turbulento para os investimentos e para o seu dinheiro. Então, todo mundo dá as mãos e bora passar por esse ano de 2022. Fechou? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Tchau!